Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje teremos a nossa primeira mesa redonda do mês. Esperar os autores entrarem. E a gente já começa. Olá! Bonito! Olá! Fala Gostou do você agora. armário? Gostou do meu armário? Ai, as ordens! Tá melhor hoje? Não, minha dor do dente tá Então. instalando agora de noite. Ai, que delícia, Fernanda! Que gostoso! Eu convidei Fazer live, dois. fazer live com dor de dente é tão gostoso. É mesmo. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo. Olá, Boa rapazes, noite. tudo bom? Estão nos escutando bem? Sim, todos Eu escutando estou. Sim, bem. E Positivo. você está me ouvindo? sim, tá perfeito aqui. Tá conseguindo me ouvir tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Sim. Beleza. E hoje não tem a perrengue a mim. Vamos tentar, vamos tentar. E vamos tentar. Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa primeira mesa redonda do mês sobre os desafios de ser um autor nacional no Brasil. Quem quiser conversar com a gente no bate-papo, pode ir mandando que eu vou lendo, seguindo as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar também na caixinha de perguntas. E para começar, queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de vocês para nós. Pode seguir a ordem que vocês preferirem. Você Tá pode bom. começar. Perfeito. Eu ia dizer, tu não vai dizer que tu tem toque, mas que tu não é eu. Eu sempre digo que eu tenho toque, daí tem que Não, começar conforme eu vejo. eu não Tá, tenho bom, então. Não, tu não tem toque aí, não chegou a esse nível. ainda. Bom, então vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou Senira Chollet, sou escritora de fantasia, terror, dark e agora também erótico, mas isso é uma coisa que nós vamos. Isso já é um spoiler. Bom, eu sou contista, sou resenhista. Oi? Soltou um spoiler. Soltei um spoiler já de cara. Contista, poetisa, resenhista, uma das criadoras e idealizadoras do Quimera Antologias, junto com a Fernanda Sabag, minha sócia e amiga. E eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? Acho que não. Não? Vocês querem que eu fale de signo? Querem que eu fale de outro? Posso falar, não tem problema. Pode falar seu signo, amiga. Eu sou uma taurina com ascendente em Áries, meu tipo sanguíneo é A positivo também, tá? É tudo, tudo. Pronto, tá? É Show de todas as bola. informações passadas. Ah, vamos lá. Agora é minha vez, então. Meu nome é Moisés Krieger, assino como M.E. Krieger, escritor de terror, com assim, fantasia, contos, entre outros. Autor de 4 livros já publicados, de uma forma em book, mas assim, já vou deixar encaminhado que em outubro vai sair a impressão da Lilith e do Matt em forma físico. Estou vendo a versão física do Homem Comum. Muito bom. E ah, esse mês, final de mês passado, assinei com um agente literário. Para mim foi um grande pulo. Mas, assim, foi algo, como posso dizer, eu estava esperando para o próximo ano e não para agora. Porque eu não gosto de começar um trabalho desse porte, botar assim, não metade, finalzinho do ano. Mas assim, geralmente no início do ano. Vamos ver como vai ficar, né? Ótimo. E você, Andrews? Então, boa noite a todos, nossos parceiros aqui. Para quem não me conhece, sou Andres Morse, autor de fantasia e aventura, autor da série de livros Ex de Atlântida. Já tenho 2 livros publicados, um que é o da série Ex de Atlântida, que é o primeiro livro, Cavaleiro da Água, e tem um livro agora que está em formato e-book, que é A Menina e o Violino Encantado, que é uma fantasia para público infanto-juvenil. Segundo livro da série Ex de Atlântida,
desembarcando na segunda quinzena de novembro. E mais alguns contos, poesias, resenhas, inclusive, e também um projeto musical autoral de músicas instrumentais que eu estou trabalhando em cima dele. Ótimo. Que E uma show! o segundo livro dele está concorrendo ao livro, o Prêmio Kindle. Como ser grande, olha, tem grande possibilidade de ganhar. Grande possibilidade. E Tomara. Moisés nos deixou? Nos deixou, vou chamar ele novamente, só um momento. Tá, puxa Eu a tua acho que tábua travou. Ouija aí. Já precisa começar aqui. Pega a tua tábua Ouija aí, diz Moisés, você está no meio de nós, manifeste-se. Deixa eu convidar ele de novo. Convidei. Não, se não acontecesse nada, não ia ser uma live normal. Ele Fato. voltou. Travou tudo. Mudamos de posição agora. Se vocês quiserem trocar. Eita. Eita, nós. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios nessa jornada de autor de vocês. E vamos lá bem no comecinho. Qual que foi o maior desafio ou medo que vocês enfrentaram antes de publicar o livro, durante o período da escrita? Tá, isso já pensando... Eu posso fazer uma analogia do início da minha carreira até agora? Até agora não, porque a gente vai ter outra pergunta. Ah, tá. Então tá. Vamos lá no início da carreira. No início da carreira, por que eu perguntei isso? Porque para mim mudou muita coisa. Hoje, entre livros solos e antologias que eu participo e que eu organizo, eu tenho 30 livros publicados. Então mudou muita coisa de lá para cá. A sensação é muito diferente. E eu me lembro que há 1000 anos atrás, quando os dinossauros pulavam alegremente e eu lancei o dragão, o meu maior medo não era nem ser lido, né? Era o que as pessoas pensariam lendo o meu livro. O maior desespero que eu tinha na face da Terra era qual vai ser a minha reação quando alguém lê meu livro e vier comentar comigo que leu. Como assim? Por que essa pessoa está me lendo? E eu me lembro que a primeira resenha, a Fernanda, a gente já trabalhava junto, a primeira resenha que eu vi, eu chorei muito, muito. Ainda mais porque foi uma resenha positiva. E eu jamais esperava que alguém ia gostar do meu trabalho além de mim mesma. A primeira leitura beta eu já tinha chorado horrores. Mas a primeira avaliação, a primeira resenha, aquilo me marcou muito. Foi dali que eu comecei a desensibilizar que, poxa, eu era autora profissional agora, meus livros estavam publicados, as pessoas iam me ler, as pessoas iam falar sobre mim, elas iam querer conversar comigo para saber sobre as minhas histórias. E com o passar do tempo, tipo, isso não virou mais um desafio. Hoje tá super de boa. Mas no início, o meu maior desafio foi aceitar que eu seria lido e perder um pouco dessa timidez que normalmente o autor tem. A pessoa vai me ler, vai ver meu universo, vai saber quem sou eu. Eu passei por isso. É muito comum. É uma pergunta difícil. Para mim, assim, por quê? Porque eu ainda vejo que estou caminhando. Quando sentei e comecei a pensar assim, não, vou escrever um livro. Mas eu não tinha nenhuma projeção de publicar. Eu queria simplesmente começar colocando as ideias no papel. Isso foi há muito tempo atrás. Eu tinha máquina de escrever, aquela máquina de escrever eletrônica. Simplesmente estava escrevendo ali e um amigo meu, ele estava contando até onde o cara tinha ido. Aí eu estava escrevendo um livro que eu perdi o manuscrito, mas toda a ideia do manuscrito na minha cabeça. O nome do livro é O Sacerdote do Apocalipse. Fui escrevendo, comentando com meu amigo. Aí, depois, assim que eu terminei, engavetei. Simplesmente deixei dentro da gaveta. Aí, nesse mesmo momento, fiz curso de teatro.
escrevi várias peças de teatro à máquina de escrever, mas até hoje não encontro mais os manuscritos. Se perderam. Mas aí toda a ideia do manuscrito está tá na mente. Tava sem som. Nesse momento. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim, é que tava sem som. O medo naquele momento era como ser recepcionado pelos leitores. Não ser inserido, mas de como ser. Se eu conseguia pegar a mensagem dos meus textos. Aí estava terminando, estava na pós em filosofia. Aí estava conversando com vários amigos lá da pós. Falei, por que não publica um livro? Me perguntaram essa ideia. Aí a ideia ficou batendo. Aí tá, mas vou escrever sem nenhum objetivo. Simplesmente vou escrever. Escrevi vários textos com meu cunho filosófico, inspirado em Nietzsche. Aí publiquei os 2 primeiros livros de filosofia. Foi até legal. A recepção. Eles conseguiram compreender a mensagem. Aí depois migrei para o romance. Aí onde escrevi a 4 Estações, primeiro volume, O Homem Comum, e agora estou aí. Muito bom. E Então, você, Edson? no meu caso, assim, eu tive o primeiro insight para escrever o livro, justamente no meu primeiro contato com o tema Atlântida. Então, tipo, ali já foi um amor à primeira vista. Eu falei, não, quero escrever sobre isso. E foram 20 anos até eu conseguir achar a história que eu queria escrever. Então, essa foi a primeira dificuldade, foi até encontrar a história, que tem vários inícios que eu fiz, várias tentativas, vários mini-roteiros que eu fiz, mas tipo, não era o que eu queria. Então, essa foi a primeira entrave, até chegar na história que eu queria. E aí, quando finalmente eu encontrei a história que eu queria, comecei a juntar todas aquelas pesquisas, teorias e tudo, e o projeto foi expandindo. Quando eu tinha todo o escopo pronto, aí eu entrei na maior dificuldade, começar a escrever. Então, acho que esse foi o meu primeiro pânico. Eu levei 3 semanas para conseguir escrever o primeiro parágrafo. Muito tempo. Eu assim, fiz várias tentativas. Eu começava a escrever uma frase. Não, mas não é isso. Meu Deus, será que não vou conseguir escrever? Essa foi a maior trava que eu tive, começar a escrever. E sabe qual foi a solução? Comece com uma pergunta. Foi uma dica que eu vi no blog literário que dizia: se você não consegue iniciar a sua história, comece com uma pergunta. E aquilo foi um clique muito forte. E a partir dali, acho que esse pânico, esse medo que eu tive de começar, destravou ali. E dali foi em diante. E dessa questão que tu comentou ali da timidez, Celina, isso é uma coisa que eu também tive no começo. Vendo a primeira live que eu fiz, o primeiro vídeo que eu gravei, eu olho e dá vontade de apagar da vida aquele vídeo. Tu sabe que isso aí que tu tá falando de live, já vou aproveitar antes que eu esqueça, Patrick tá aí no chat mandando oi pra mim, mandando oi pra Fernanda, mandando boa noite pro pessoal, boa noite pra você, boa noite pra todos vocês que estão aqui nos assistindo. E sobre esse negócio de live, no início da minha carreira, eu não era acostumada a gravar. Eu nunca botei na minha cabeça de autora nacional que eu precisaria sair de trás do meu computador e vir falar com as pessoas. E vamos lembrar que eu já sou uma senhora, né? Que eu não sou nenhuma mocinha. E nunca fui muito adepta da internet. E aí, nisso, eu comecei a participar de antologias de poemas. E aí tinha live direto. Teve meses que eu fazia 6, 7 lives.
E eu ficava desesperada. E a Fernanda às vezes me perguntava, e aí, tá preparada pra live? Eu dizia, claro que não, velho. Essa é a pior pergunta. Óbvio que não. Essa foi essa reação, exatamente. Ela, não, eu tô nervosa. Ah, eu vou contar uma pequena experiência, desculpa interromper ali. Sobre a live, né? Eu estava fazendo minha primeira faculdade lá em Itajaí. Aí, como era bolsista, era pesquisador, já estava habituado à escrita, no caso, né? Aí veio o meu professor e falou assim, Moisés, fala, tens uma mesa redonda para participar, sendo que eu nunca participei de um evento, naquele momento, evento científico, para apresentar o projeto, os resultados iniciais da pesquisa. Falei assim, aí perguntei para ele, quando que é a mesa redonda? Hoje à noite. Meu Aí Deus. pensei, como que é? Hoje à noite. Escreve um artigo, um resumo, até à noite. Porque tem que publicar amanhã. Pode ser? Fácil assim. Fácil assim. Fácil. Aí pensei, aí fui para a mesa com a mão de tão nervoso que ele vibrava. Eu na Foi vida. cômico. Foi foi a primeira e pior experiência que eu tive. Mas depois dessa linha, eu comecei desculpa, saiu a ideia. A sair melhor nas apresentações. Sim, é Mas a sempre tem um prática. começo, né? É a prática. Exatamente. Ó, o Peter tá falando aqui no chat que o autor hoje em dia, ele tem que ser visto para ser lido. Temos que nos adaptar a isso. Sim. E o pior é que é verdade. Se a gente não faz essa fixação de marca, como é que os leitores vão saber onde a gente está? Quem é que eles vão saber que a gente tem livro escrito, que a gente precisa ser lido? A gente tem que usar isso a nosso favor. Mas que é traumatizante a primeira vez. Pá, é traumatizante. Com toda certeza. Tem autores que até recusam. Eu faço convite. Não, na próxima. Não, eu não levo jeito pra isso, não. Porque é algo que dá medo. A minha primeira live, eu não quero nem lembrar como foi. Eu travava. Eu parecia que tinha um negócio me rodando. Pergunta. Quando foi a tua primeira live, Fê? Foi a nossa primeira live, foi a primeira mesa redonda da FS? Na assessoria, sim, eu fazia live no meu Instagram literário, mas era uma live assim, totalmente diferente. Eu não conversava com pessoas, eu conversava com o pessoal que estava no chat. Né? Eu conversava, por exemplo, com vocês. A minha primeira live parecia que tinha um botãozinho carregando aqui. Demorava pra... Agora que tu falou isso, vocês têm o costume de fazer essas lives, vocês e o público do Instagram de vocês? Ou não, guris? Sim, Olha, já fiz eu já algumas. pensei. Desculpa me interromper. Eu pensei já fazer. Mas eu pensei assim, eu fazer sozinho, parece que vou estar conversando comigo mesmo. Entendi. Era isso Não, que eu queria perguntar. Para mim, vai ser estranho. Por quê? Porque eu vou estar conversando comigo mesmo e não vai ter aquela troca de informações reais. Sim, só com o chat. O chat fica ali bombando. Era isso que eu ia perguntar, se para vocês, se vocês já tinham feito essa experiência e como é que vocês se sentiram. Porque eu, no meu Instagram, quem me acompanha, eu faço o comentário dos meus lançamentos. E aí é eu conversando com a câmera, eu não tenho nem a Fernanda para me dar apoio. Então ali fico eu... Não, fico eu ali conversando, falando, e olhando pro chat, né? Não, e tal coisa, gente, não sei o que. Eu me sinto tão estranha, eu tenho essa sensação de que eu sou esquizofrênica. Eu tô falando sozinha. Eu disse, mas é o ápice da minha esquizofrenia. E eu tive essa curiosidade, será que só sou eu que sinto isso? Ou outros autores que fazem essa brilhante ideia, porque também é muito gostoso, também se sentem assim? Eu acho que quando você ainda tem uma interação no chat, que o pessoal manda pergunta, manda comentário, até fica um pouco mais natural. Agora, quando você fica falando, e não tem um comentário no chat, você se sente um náufrago numa ilha deserta. E olha para o lado tentando achar algum inseto, alguns réptil para você conversar ali, não tem. Você está isolado numa ilha. Parece.
Literalmente. Mas Literalmente. vai ser interessante. Não, quando eu entro nas lives aqui, que demora, né? Até ela notificar todo mundo. Eu já fico, meu Deus, pra onde que eu olho? Será que eu olho pra frente? Eu fico só esperando uma pessoa entrar outra pra começar a falar. É muito estranho, meu Deus do céu. Todo começo das minhas lives é muito engraçado de assistir, que eu fico olhando assim. Aí o primeiro que entra, a Fernanda já dá aquela respirada, aliviada. Oi, tudo bem? Ai, nossa. Agora vai. Ai, nossa, que bom, tem uma pessoa aqui, eu não tô louca. Não, mas a Fê ainda podia pegar um dos guris pra fazer live com ela. Tu tem 2 cachorros aí contigo. Qualquer coisa, junta um cachorro e diz: bom, hoje eu e fulano vamos conversar com vocês. E espera alguma coisa acontecer, entendeu? Espera. Boa noite, Di. Boa noite. Então vamos lá. Depois que vocês publicaram o livro de vocês, passou todo por esse processo de escrita, teve mais um desafio que vocês tiveram que enfrentar? Então, parte depois, muitos livros depois, a coisa muda, a coisa fica frenética. Ainda mais porque eu tenho uma leve tendência de querer abraçar o mundo com as pernas e de me meter em vários projetos ao mesmo tempo. E todos eles com prazo um atrás do outro. Então, assim, atualmente, ainda mais por causa do Quimera, da revista 66, que eu virei colunista e tal, o meu maior desafio é arranjar um tempo para ficar atrás do computador e escrever. Tipo, você precisa escrever todo santo dia. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas não me interessa. Senta aí e escreve. Tá tudo bem aí, Fernanda? Só para eu entender. Tá. Ah, tá. Foi os cachorros se revoltando. Então, assim, hoje um dos meus maiores desafios é esse. É conseguir organizar o meu dia e conseguir escrever. E não escrever qualquer coisa. Tem que escrever alguma coisa que seja interessante e que o público tenha interesse em ler. E, por exemplo, no universo compartilhado, eu vou compartilhar com vocês um negócio que eu fiz esses dias, que nem eu acreditei em mim mesmo. Normalmente, os meus livros, eles todos se conectam. Né? Eles estão se passando sempre no mesmo espaço-tempo entre uns e outros. E aí tô eu bem bonita escrevendo ali o livro e aquela cena de guerra e a pancadaria pegando e a violência pegando e um dos protagonistas mostrando os superpoderes dele, lançando raio, pai, acontecendo e fazendo. Daqui a pouquinho, eu não sei o porquê no universo, eu fui ler o livro posterior ao que estava acontecendo nesse. E aí eu descobri que não, aquele personagem não poderia estar na luta porque ele já deveria ter morrido há pelo menos uns 30 anos no livro onde eu estava escrevendo. Aí eu disse, bom, Senira, o que tu quer que eu te diga? Né? O que tu quer que eu te diga com esse erro de continuação? Reescreve tudo, vai lá, faz alguma coisa. Isso é uma coisa que me acontece muito, gente. Eu fiquei Agora vocês podem falar. Quando eu publiquei o primeiro livro, que foi As Quatro Estações, quando eu planejei ele, era uma quadrilogia, 4 estações, 4 livros. Para mim, o meu maior desafio até hoje é o quê? Encontrar a editora que publique a continuidade, que não faça um contrato com um único volume, com um único livro, mas sim para o projeto. Imagina que eu publicar um livro com um volume 1, com uma editora. A editora faz uma capinha linda, maravilhosa. Aí chega na segunda editora, muda todo todo o desenho da capa. Aí como vai ficar com o segundo? Com o primeiro. Aí quando publiquei a primeira versão das 4 estações, ficou horrível. O livro ficou horrível. Aí pensei, tá, e agora? Vou publicar o segundo ou vou refazer a desgraça, corrigir a desgraça? Aí deixei as 4 estações de lado por um tempo e escrevi O Homem Comum. Aí comecei a escrever. Aí terminei o segundo volume das 4 estações, refiz toda a primeira versão
das 4 estações, que está disponível na Amazon, agora, essa versão nova. E estou esperando. O maior desafio é o quê? Editora abraçar o projeto. Sim. Eu consegui com a trilogia As Deusas com muito choro, porque vai ser no mesmo. Não vai fugir dessa. Não vai fugir da ideia inicial, né? O meu maior desafio é o quê? Eu não consigo escrever um livro com um único volume. Se for um único volume, vai chegar quase em 2.000 páginas. Me identifico. Esse é o maior desafio. É escrever. Qual é a minha rotina? É 6 horas diárias de escrita. Eu escrevo 6 horas diárias. Esse ano tá pesado, eu não estou conseguindo escrever. Eu sei que estou em dívida com isso, mas eu procuro escrever 6 horas diárias. Eu li isso do Stephen King. O Stephen King diz: se quer ser um escritor profissional, senta e escreva. Não somente escrever, leia. Sim, exato. É isso, o meu maior desafio é o quê? Escrever e encontrar alguma editora que abraça o projeto. Acho que é o maior desafio de todos os escritores, né? Iniciantes, brasileiros. Eu não tenho mais esse problema, porque daí eu me juntei com uma amiga e criei uma editora para mim. Entendeu? Eu disse, para mim chega. Vou ter a minha própria editora, eu que mando, eu escrevo o que eu quiser, tudo meu. Você não tem mais esse problema. Mas realmente, muitos autores têm esse problema de aceite, né? Será que eu vou ser aceito? Será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Será que realmente eu faço uma trilogia? Não, e aí também o Moisés levantou uma questão muito interessante, porque às vezes tu tem um determinado trabalho, por exemplo, assim, para quem gosta de escrever terror, às vezes tu escreve uma coisa mais gore, e aí tu mostra para a editora, ela diz, não, a gente não trabalha, Não é meu exato, eu até publico se tirar essa parte aqui, se moldar para lá, então complica muito, cara, complica muito. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu terminei de escrever O Homem Comum, eu não queria entrar nos detalhes dos personagens. Eu não queria aprofundar nos personagens. Por quê? Porque eu não vi a necessidade de fazer isso. Aí veio para uma editora e o editor-chefe falou assim: Moisés, não vou publicar por causa que tu não trabalhasse os personagens. Aí pensei assim, tá. Mas eu não vi necessidade de trabalhar os personagens com mais profundidade. Eu vi essa necessidade. Aí por isso que é um livro rápido de ler. Por quê? Porque eu não entrei nos meandros dos personagens. Sim, tu não construiu camadas, tu não viu essa necessidade. Não vi necessidade, porque eu pensava, porque me inspirei no caso japonês. Perfeito. No caso real. Porque eu não vi necessidade. E aí o editor não teve essa sensibilidade de olhar para ti e dizer, tá, não, mas para aí, não precisa isso. E nada melhor do que o autor saber se precisa ou não, né? Os personagens saem tudo do universo dele. Não adianta sobre você isso. encher linguiça, literalmente, para o livro ficar gigantesco, para a editora, por exemplo, ganhar em páginas e ficar algo muito maçante. Tem leitor que gosta, mas tem leitor que não gosta. Daí se não tem necessidade. E você? Vai, no meu, divide com a gente. Abre teu coração. No meu caso já foi um pouquinho diferente em relação à editora. Quando eu terminei de escrever o primeiro livro, eu fiz um grupo de leitores beta, fiz uma correção gramatical inicial e tudo, mandei para a editora. Aí eu mandei para 7 editoras na época, duas não respondendo, 2 deram um orçamento muito alto para publicar uma edição limitada, então em termos financeiros não seriam uma coisa viável. E outras 2 editoras caíram naquela questão lá, não é muito nosso estilo, não é o estilo que a gente prefere. E aí eu dei sorte de cair na editora atual, que inclusive se mostrou aberta
a trabalhar na questão da série. O projeto inicial era um livro, depois passou para 2, 3, 5, 7 e, a princípio, fechei o projeto da série em 8 livros. A editora meio que abraçou a ideia. Então, tanto que o segundo livro vai ser com a mesma editora. Então, nesse ponto, eu levei um pouco de sorte. Aí, o problema, após o primeiro livro, foi que você sempre, se você publica o livro, você pega o livro para ler e fala, putz, aqui eu poderia ter feito diferente. E aí, como você vai pensar nisso, adaptar para os próximos livros? Aí você já tem que ter todo um cuidado, porque o primeiro livro de série vai ser a referência. A partir do segundo, tudo que tu escrever nos outros livros vai precisar ter uma atenção em relação ao primeiro livro. Não vai poder errar uma questão de idade, errar uma questão de localização, de tempo. Então, esse é um dos maiores problemas, principalmente quando envolve, eu acho que a partir de trilogia para frente. Uma duologia até é um pouco mais fácil, mas a partir do momento que tu abre muito o leque, corre-se muito esse risco. Tanto que antes de escrever o primeiro livro, eu fiz uma espécie de roteiro de todos os 8 livros. E aí eu fui vendo, mas aqui se eu falar isso, vai dar problema no primeiro. Se eu colocar essa informação no quinto, vai atravessar com o sétimo, que vai atravessar com o segundo. Então, eu cruzei todas as informações primeiro, para daí começar a escrever. E aí, em relação a dificuldades posteriores ali, no primeiro livro até foi mais tranquilo. Mas no segundo livro e no terceiro, que eu terminei de escrever esse ano, eu tive vários bloqueios literários. Aquela coisa de tu ficar 6 meses sem conseguir escrever. Às vezes por falta de ânimo para escrever, ou porque a mente estava muito travada, as ideias não vinham, a tua imunidade baixa um pouco, questão de ansiedade, estresse, então isso tudo foi afetando. E no segundo e no terceiro livro eu tive vários bloqueios literários. Isso acho que foi a maior dificuldade que eu enfrentei. O engraçado é que cada um tem uma dificuldade diferente, né? A partir do segundo livro. Nunca vai ser a mesma. Graças a Deus, inclusive. Graças a Deus. E para vocês, se vocês pudessem, por exemplo, cancelar um desafio que vocês passaram, que vocês passam até hoje, qual que seria e por quê? Se eu pudesse cancelar um desafio... para nenhum autor mais passar por isso. Eu não sei, eu posso estar errada na colocação que eu vou fazer aqui, tá? Mas eu não teria tirado nada do lugar, porque cada um dos desafios que eu passei até hoje na minha carreira literária me ajudaram muito. Eu tive que aprender muita coisa por causa dos desafios que eu passei, entendeu? Talvez eu não tivesse tido tanta coragem ou também não tivesse aprendido tanta coisa na área literária se eu tivesse achado um mercado tão fácil, tão simples. Talvez, se a minha situação, se eu tivesse tido um pouco mais de sorte, eu nem teria tido a ideia de ter criado o Quimera, por exemplo. Se uma editora tivesse abraçado o meu universo, eu não precisaria ter pensado, bom, Fernanda, vamos criar tal coisa aqui. E não foi sobre isso. Não teria aprendido a diagramar, não teria aprendido a fazer metade do que eu faço hoje. Porque foi assim que eu aprendi, quando eu tive problemas. Então, assim, eu acho que, tudo bem, o mercado literário, hoje é muito difícil. Ele não é um negócio fácil, o mercado literário brasileiro. Mas é aquela coisa assim, são desafios necessários para a carreira de autor, que vão ensinar ele muita coisa e que, se ele souber como contornar, ele consegue se tornar um autor muito melhor, muito mais completo. O problema é o seguinte, que o mercado editorial ele é bem complicado, por 2 motivos. Uma grande editora, vou pegar uma editora X, como a Darkside. Nós, como somos autores, literalmente, entre aspas, desconhecidos, eles nunca vão pegar o livro e olhar. Vamos publicar. Esquece. Vou enviar para a companhia de letras. Esquece. Eles nunca vão pegar o livro
de um autor conhecido, desconhecido. Ano passado foi aberto um processo seletivo da Companhia de Letras para poder enviar manuscrito. Assim que o processo chegar a 100 manuscritos enviados, eles iriam fechar o link. Eu estava com aquela ideia de enviar o livro para tentar, né? Quem não tenta, não mama. Eu ficava tentando entrar. De repente entro, vejo no site. Em 10 minutos, em 2 minutos foram enviados os 100 manuscritos. Meu Deus. Para tu ver a ideia do movimento que tinha o cara estava esperando para fazer envio, né? A coisa é animalesca. Eu estava conversando com o meu agente literário e ele resumiu isso. A editora grande nunca, assim, dificilmente vão publicar um autor que não é conhecido. Sim. E uma coisa que eu aprendi, escritor não paga para publicar. Uma coisa que um escritor, que é de Brusque, que ele falava, escritor não paga para publicar. Ele recebe para publicar. Aí existem editoras, editores de serviço que publicam. Vamos publicar teu livro. O preço, 20 mil reais. Ótimo, legal. 10 mil reais. Já recebi várias propostas absurdas. Pornográficas. Hã? Pornográficas, isso aí. Com toda certeza. A situação do mercado editorial brasileiro, ele é, digamos assim, um escritor brasileiro de terror, eu prefiro tal cara. Eles não nem olham para os nossos livros, né, a maioria das vezes. O que é de fora é melhor do que o nosso. Sim. Infelizmente. Pior. Eu estava vendo aqui no chat, o Peter, ele também é um autor nacional, também está no nosso caso, assim, tá no sol, tá botando a cara no sol. E ele diz, sim, é claro, porque eles não olham para os iniciantes, que estão começando agora e que tem que se virar nos 30. E às vezes são extremamente talentosos. E alguém que eu não consigo ver aqui no chat, porque eu não... Aqui. O Steampunk RG falou, editoras tradicionais menores estão por aí. Estão, mas aí é aquela coisa. Todo autor tem aquele sonho intrínseco de escrever um livro e se tornar o próximo Paulo Coelho, cara. Tu vai sempre pensar no quê? Bom, vou mandar para a editora menor ou vou mandar para uma companhia das letras? É óbvio que tu vai focar na companhia das letras, como o Moisés mesmo falou. Quem não chora não mama, quem não arrisca não petisca. Vai que... Só que aí é muito complicado. E tem editoras, por exemplo, que sim, eu mesmo também já recebi, acho que todo mundo aqui já recebeu a proposta de publica o teu livro, é maravilhoso, me dá 20 mil aí que eu publico, mando 500 exemplares para tua casa. Mas aí tu é iniciante, o que tu vai fazer com 500 exemplares na tua casa? Tu vai comer livro? Fazer sopa, fazer sopa. Hã? Fazer sopa. Pois é, Desculpa, eu vou fazer um pequeno comentário que aconteceu comigo no ano da pandemia. Um ano antes da pandemia, eu tinha fechado um contrato com uma pessoa. Ela tinha contatos com aquelas editoras tradicionais pequenas. Uma delas era Crystal Books. Quando eu consegui esse contrato, pensei assim, agora eu vou conseguir, né? Agora eu consegui o contrato que eu estava almejando, que significa que a editora abraçasse o projeto e enviasse não somente por volume, mas pela a ideia do projeto. Ótimo, fiquei feliz da vida. Lançou o primeiro volume, recebi alguns, legal, e perguntei, quando vai sair o segundo? Vai sair tal dia, tá, não tal mês. Aí veio a pandemia. Aí tudo que ele tinha planejado foi o quê? Para baixo. sim. Para baixo.
Aí pô, as meninas da Crystal Books tentaram administrar da melhor forma a situação. Aí veio após a pandemia, infelizmente a Crystal Books fechou e a outra editora veio e fez uma proposta para tentar sair o projeto, né? Para pelo menos dar o respaldo para mim. Aí essa trilogia vai sair pela Paraboxo. E vamos ver como vai ficar. O projeto, pelo que eu vi que a capa, não posso ainda mostrar nada. Ai, Mas isso. a capa não vai fugir muito do molde da trilogia anterior, da primeira impressão. Não vai fugir. Só vai mudar o quê? De repente, o desenho da capa e o logo. O resto vai manter. Menos mal. Não vou ter nenhum custo a mais. Só vou ter custo agora. Se continuar publicando com ela, você vai ter custo de repente da revisão. Só. Justo. É algo bom. E com o agente literário, a coisa vai andar. Tomara. Torcendo muito. Torcendo. E você, Angels, o que você cancelaria? Não cancelaria nada. Acho que cancelar talvez não seja o termo, mas o que talvez eu tentaria mudar o pensamento dos leitores é aquilo que o nosso amigo comentou. Autor nacional escreve muito bem. Às vezes os livros nacionais são melhores que os livros gringos. É só a questão de dar uma chance para a literatura nacional. Mas que poderia citar vários autores que eu já conheço agora, que eu já li os livros que eu acho fantásticos, assim, que são escritores que mereceriam ter uma visibilidade maior, porque são obras assim muito bacanas. Então, talvez não seria o termo cancelar, mas o termo alterar a realidade. Fazer os nossos leitores perceberem o quanto a gente é bom. Maior. Tanto que teve eu não me lembro em que ano que foi isso, foi feita uma pesquisa, uma experiência, a mesma história, a mesma capa, com o nome do autor diferente. Um nome de autor internacional e o nome de um autor nacional. Entrevistaram o pessoal na rua, coisa e tal, mostraram os dois livros, qual você leria? 71% foram o autor internacional. É triste isso, mas é verdadeiro. É triste. Ó, a Patrícia Cacau Poeta está dizendo nacional e contemporâneo. Isso é muito bem colocado. Sim. Deem uma chance para o cara nacional contemporâneo que você vai ter uma grata surpresa. Tem caras muito bons hoje em dia. Fala, Fernanda. Eu ia dizer uma coisa. Um dos maiores desafios para nós escritores brasileiros é duas coisinhas. Duas. Uma delas, o custo de publicação e o preço final do produto. Exato. Esse que é o problema. Falando em proposta, vocês começaram de custo, uma das propostas que eu recebi de uma editora foi de valor de R$60 mil para publicar o livro. Não. Mas cara, que um carro popular, meu Deus do céu. Mas o que? Eles iam escrever para ti o livro, entregar na tua casa, fazer divulgação mundial, o rolê, né? 60 mil, cara. Imagina um autor ter 60 mil reais. Para ser mais preciso, 58.500. Para ser mais preciso. Não. Agora sim, agora eu acho que tu devia ter aceitado. Pô, 58.500? Por que tu não aceitou, Endes? Pelo amor de Deus! Tava uma bagatela. Gente, isso é loucura! Isso é absurdo! E tem gente que aceita. Tem pessoas que ficam tão, fantasiados com a ideia, empolgados com a ideia, que não tem tanta informação que aceita. Não, tu imagina o nível de depressão. Quem tem Cara, meu Deus, Brigitte. Brigitte é milionário. É quase isso. Uma das coisas que eu acho... 60 mil vinha uma casa junto com os livros.
Jornada das Trevas começou. Mais ou menos Mas isso. de Tudo bom, ouro, Belinda? gente. Peraí, Um comentário TG interessante aqui do usuário. Na minha opinião, esta prévia desclassificação do autor nacional pelo próprio brasileiro também tem a ver com a educação nas escolas. Tem também uma relação, e também a relação da nossa famosa síndrome do vira-lata, né? Tudo que é Sim. feito aqui no Brasil não é tão bom quanto o que vem de fora. Também tem muito isso, essa questão histórica. E uma outra questão que eu vejo em relação a escolas é que, às vezes, eles colocam literatura como se fosse uma obrigação. Literatura tem que ser uma diversão, uma coisa importante. Você não vai colocar uma literatura de Jorge Amado, Machado de Assis, para uma criança de 6 ou 8 anos. Isso aí assusta. Isso eu já vi exemplos práticos disso acontecendo. Então, isso desestimula o leitor. E, na verdade, você tem que fazer o processo reverso. Você tem que estimular ele, desde cedo, a literatura. E não fazer aquilo ser uma coisa obrigatória, uma coisa maçante, uma coisa complicada. Eu passei por isso. Ah, Não lia. Até uma certa idade, sim, eu não conseguia ler por trauma de escola. Porque, por exemplo, eu tinha aula de literatura e pra mim era um porre. Hoje eu amo, mas pra mim naquela época era um porre. E eu precisava ler, tipo, clássicos que eu não entendia. Eu não tinha idade. Tipo, eu não conseguia aproveitar aquela leitura. Isso, por exemplo, eu lia muito quadrinho naquela época. E eu gostava muito. Aí eu chegava na escola, preciso ler esse livro. Tipo, vou procurar o resumo na internet pra fazer a prova. Então, isso acontece muito nas escolas. Tipo, não dá um livro tão pesado, com uma escrita tão pesada, tão complexa para uma criança, para um adolescente. É sério, eu não gostava. É um dos meus traumas de escola. Tem pergunta no chat. A TG Bragato, vou ler Bragato porque eu nunca trocaria um nome na vida. Por que não tem autores contemporâneos nas escolas? Vocês têm uma opinião sobre isso? O que vocês acham sobre isso? às vezes é falta mesmo de conhecimento das escolas. Por exemplo, eu trabalhava alguns anos atrás numa escola onde tinha aula de leitura. Todo mundo fazia a leitura, mas não era aquela leitura forçada. Mas todo mundo tinha a obrigação de tirar uma aula para fazer a leitura. Mas naquela época eu não prontificava que era um escritor. Aí quando eu fechei contrato com essa editora para publicar a trilogia, cheguei no primeiro dia de aula, me apresentei e disse que eu era escritor. Aí todo mundo ficou com olhos arregalados. Pensaram, perguntou, vai perguntar, o que o senhor escreve? Terror. Assim, terror, mas qual? Como assim terror? Aí eu falei, sabe Stephen King? Sei, eu escrevo no estilo Stephen King. Aí eu disse, onde compra o teu livro? O autor nacional ele tem que perder a timidez de se apresentar. Esse também é o maior problema. Concordo Ele tem que muito. se mostrar. Como tu vai querer ser lido se tu não se apresenta, se não se mostra? Concordo muito. Como é que o leitor vai descobrir que tu tem livro se tu não me disser pra ele? Então, eu tenho uns livros lá na Amazon. Vem me ler, eu escrevo tal coisa. Não Sim. tem como. Não tem como. E a questão da gente levar os contemporâneos para dentro da sala de aula, concordo com o Moisés nessa coisa de o autor tem que botar a cara no sol. Tem que aproveitar os espaços deles. Por exemplo, tu conhece um educador, o educador muitas vezes vai ter essa curiosidade, porque eles têm a gente tem a mítica, né, do autor. Sim. As pessoas acham que somos pessoas que vivem em cavernas, tomando um cafezinho, fazendo alguma coisa surreal. Então, sempre que tu diz para alguém que tu é escritor, a pessoa fica muito curiosa já automaticamente sobre que tipo de ser humano tu é. E às vezes acontece, principalmente dos educadores, quererem levar a gente para a escola para dizer, gente, essa pessoa que escreve tal coisa, escreve assim, escreve assado. Gente, se receberem esse convite, vai lá, é o teu momento, te mostra, leva os livros, faz parceria, tem muito, aqui em Porto Alegre tem muito, parceria com o Estado, para o livro estar dentro da escola, para o cara que escreve o infanto-juvenil,
ou não escreve um livro tão pesado, que não é, por exemplo, o caso dos meus livros. Eu não tenho nenhum livro que eu possa mandar para uma escola hoje, por exemplo. Dependendo da criança também. Dependendo da criança também até dá. Até dá. Cada um com seus problemas. Mas assim, a gente tem que aproveitar isso. E também tem aquela questão, eu me lembrei que quando eu era mais nova e os dinossauros ainda andavam no mundo, eu tinha uma professora de literatura maravilhosa. Foi a primeira pessoa que me disse que eu sabia escrever. E eu me lembro que ela tinha um exercício de leitura com a gente que era o seguinte: a gente tinha que fazer um resumo de 4 livros no mês, tá? Mas era qualquer livro, o livro era da tua escolha, o livro que tu tivesse na tua casa ou que tu estivesse lendo. E aquilo era muito legal, porque a gente não era obrigado a ler um Machado, a gente não era obrigado a ler Graciliano Ramos, a gente lia o que a gente tinha em casa, o que a gente gostava de ler e resumia, né? Isso é muito gostoso, incentivava muito aquelas crianças a lerem. Boa noite, Revista 66, empregadora, está... Você travou? Travando. Travou. Senira, você está entre nós. Vou falar igual ela agora. Senira. Eu acho que ela vai cair pela demora. Mas enquanto está travado, eu vi algumas respostas aqui no chat. Além de Ilhares falou que até hoje ela tem uma certa resistência a clássicos. Isso realmente acontece. E muito. Muito. Por conta de trauma. Eu tinha essa resistência. Imagina chegar assim, uma professora de português, de ler língua portuguesa, chega assim, vocês vão ter que ler esses livros. Aí a gente pegava o quê? Machado de Assis, a José Alencar, alguns dos Anjos, entre outros. São tudo livros, foram escritos com português bem clássico. Imagina nós nessa idade, a gente iria conseguir compreender. Até hoje, se eu pegar o Machado de Assis com uma tradução, com uma impressão mais antiga, eu vou ter que ler com um dicionário no lado. Sim, bem isso. Para poder entender o que ele estava querendo dizer. Até hoje, não falando dos clássicos brasileiros, de uma forma mais geral. Eu tenho que pegar, às vezes, tenho que pegar o dicionário que ele está aqui tentando dizer, porque eu não conheço aquela expressão. É erro, não vejo um erro. É um hábito de tentar compreender o que ele está querendo dizer, porque às vezes ele usa uma expressão que a gente não está acostumado. Exato. Acho que a Senira não está conseguindo entrar. Ela foi dar um olho no celular. E também teve... Eu perdi aqui a mensagem, deixa eu achar. A Book da Dil, ela falou que na escola ela nunca obrigou, ela sempre estimulou. E os professores contavam sobre cada escritor, inclusive os brasileiros. Isso raramente acontece. Muito. E sabe outro ponto que eu acho interessante, os comentários da questão da timidez. Uma coisa que acontece, não sei se já aconteceu para vocês, ou vocês já viram um caso que aconteceu, a pessoa, quando ela chega para ti e diz, poxa, eu estou com uma ideia de escrever um livro, uma história assim, a primeira reação de quem está escutando, mas que doideira é essa? Não tem cabimento, não vai dar retorno e tal. Tipo, tira de você aquela fantasia, aquela sensação de criatividade. Isso te tranca. Sim. Então, uma boa parte da timidez pode partir de uma situação dessa. Em vez de você incentivar isso, partindo da escola, dos pais, dos amigos, dos familiares, em vez de você incentivar, poxa, que legal, bacana, como é que você pensou em trabalhar isso? Será que não seria legal trabalhar assim? Será que não seria legal esse personagem trabalhar dessa forma? Não, ideia louca, isso é viagem, não tem nada a ver. Então, Sim. a questão da timidez pode partir daí. Verdade. Teve outros relatos aqui. A Rosa Literária falou que ela teve uma experiência assim. A professora dela uma vez pediu para a gente ler um livro triste por Policarpo, Quaresma, e tive que ler com o dicionário do lado. E aí você acaba não aproveitando, né?
Sim. Deixa eu só aceitar a Senira aqui, eu acho que agora vai. A Senira foi dar oi pra revista 666 e aconteceu com ela. Ela foi pro lugar. Aproveitando e dar um abraço Olá. pro pessoal, o Orlan que está por aqui, a Ana que mandou mensagem também, a A Senira Andrelisa, sejam todos bem-vindos aqui. Uma vez, eu não me lembro que série que eu estava. Não me lembro a série. Aí uma professora pediu para a gente escrever uma redação de tema aleatório, qualquer tema. Eu que me lembro, no dia anterior eu tinha visto, acho que era o primeiro ou segundo filme da série da Hellraiser, Renascido do Inferno. Sim. Aí comecei a escrever. Comecei a escrever. Ficou umas 10 páginas de redação. E a professora corrigiu inteira, né? Aí ela, quando devolveu para mim, ela disse: Tu tens uma criatividade muito profunda. Vai fundo, porque tens futuro nisso. Aí ficou com a ideia, essa ideia ficou plantada, e do nada, de repente, começa a escrever. Mas também deve o autor tem que ter aquele incentivo inicial para dar o pontapé inicial. Sim. É aquela palavrinha mágica que muda tudo. Sim. É interessante comentar no Mar das Trevas aqui. Primeira pergunta que os parentes fazem quando dizemos que publicamos um livro. E aí, deu dinheiro? Vamos deixa eu falar, por que você não lê? Primeiro. Já comprou o teu exemplar? Dá vontade de falar. A Senira não tá conseguindo entrar mesmo. Se você estiver tentando. Ainda foi para outra dimensão. Pra ela, só pra falar oi pra revista que ela sumiu. Eu acho que ela reiniciou o celular dela, que ela não tá mais aparecendo aqui. Senira, se você estiver nos assistindo, dá um oi no chat. E esse Instagram, às vezes, dá uma doida. Não, teve um dia que a gente ficou 40 minutos tentando entrar em live e não estávamos conseguindo. A Senira começava a falar, o Instagram derrubava ela. Ela não podia Aqui falar. em casa, normalmente quando o tempo está muito fechado, tem muita nuvem, muito raio, o sinal dá umas travadas. Então, às vezes, a questão do clima influencia. Tem uma mensagem no Instagram aqui. Lendo Olhares. Acho tão incrível quando os nossos professores nos apoiam. Concordo. Sim. E eu fico ainda mais admirado quando meus alunos estão lendo os livros. Fazendo leitura. A leitura de um autor internacional? Não importa. Importa que eles leiam. Sim. É importante a leitura. Mas isso dá de contar no dedo, né? Quem faz leitura. Quem lê, infelizmente. Eu não conheço quase ninguém de amizade mesmo de leitor. Quase ninguém, nem na minha família. É bem difícil. A minha mãe, Inclusive, mas de amigos. Inclusive, de professora, eu tenho uma prima, que é professora de português, a professora Alice, que foi uma das pessoas que me incentivou em relação à leitura no colégio. Eu já tinha muito incentivo da família, de amigos também, mas quando teve um concurso da Nestlé, em 97, que foi feito com as escolas do Brasil inteiro. E aí, o concurso era, você tinha que ler 4 ou 5 clássicos nacionais, fazendo um resumo de cada um, e aí fazendo uma síntese dos 5. E daí a professora ela organizou um grupo de leitores ali no colégio, acabamos ficando em 2 ou 3 apenas. Nós fizemos esses resumos, essas leituras, e o colégio se inscreveu. No fim, nós ficamos entre os 50 no Brasil, na época. Até acho que o colégio ganhou alguma premiação, alguma coisa, não me lembro o que era. E a partir dali que aquele meu lado escritor mesmo que desabrochou. Então, a partir dali que eu senti, putz, eu acho que eu vou por aqui. Demorou um tempo até achar a história, mas agora tá indo. Nossa. Legal.
Falaram aqui no chat que eles acham incrível quando os professores apoiam. Sim. E isso é muito difícil também. Se você estiver na live, entra pelo seu outro Instagram, que eu acho que o seu, como autora, tá dando erro. Ou entra pelo Quimera. Que não tá indo mesmo. Daí a gente finaliza com ela. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, enquanto a Sinira não entra. Porque não quero deixar Inclusive, você passar, não. inclusive, um super abraço para a Laine Valgas, que entrou agora na live. Jornalista, âncora do NSC TV, aqui de Santa Catarina, uma pessoa fantástica. Sou super Olha, fã, então um beijão para ti, Laine. Acho que precisa ser para entrar pelo Quimera. Tu é de Santa Pode ser um Catarina? pessoal- Sim, Florianópolis. Capital. Natural na verdade, de uma cidade de Planalto Norte, Massa, mas já estou há 14 anos aqui em Florianópolis. Já virou Já- manezinho daí, né? Praticamente, não tem como não ser. E a cidade aqui é maravilhosa, sou apaixonado por Floripa. É uma das capitais mais bonitas que eu conheço. E tem uma veia cultural muito forte aqui também. Muito. Tipo, tem vários escritores muito bons aqui, tem pessoal muito forte. Tanto que agora, até final de semana, teve um evento aqui em Florianópolis, a Comic Con Floripa. Até eu participei com o stand lá no evento. E, nossa, o que a gente conhece de talento na área de ilustração, quadrinhos, poemas, HQ, mangá, o pessoal é muito bom. Voltou! Uhum. Senira está entre nós novamente. Depois de uma briga aqui, estamos aqui, fui reevocada. Meu Instagram praticando bullying comigo, porque ele não seria você ele não se ele não acredita estivesse na praticando minha. bullying. Entendeu? Fechou. Você Gente, foi levada para o universo. eu acho que alguma coisa com a empregadora. A empregadora me sugou da live e disse: vem cá, cadê o artigo? Cadê o artigo? Deve ter sido isso. Entendeu? Eu não queria falar, estou sendo cobrada. Não, e, gente, se eu contasse, vocês não acreditam. O celular fechou. Entendeu? Olá, Mar das Trevas. O celular simplesmente morreu aqui. Vocês não estão entendendo? Aqui aparecia que você não estava aceitando o convite. Tá, e aí eu perdi Agora muita temos coisa. uma pergunta. Vocês estão Vou me colocar aqui ouvindo? na tela para vocês. O quanto o Instagram... Não, guria, eu tava tentando entrar. Eu juro por Deus que eu Eu tava. achei que você não ia conseguir. Eu tava assim, entra pelo Quimera, entra pelo qualquer Instagram. Pelo amor de Deus. E não fala mais oi, tá? Pra você não ir pra outro universo. Quanto tempo o Instagram nos afasta das. Travou de novo. Não, cara, o problema é que o Instagram travou, o celular desligou. Foi um caos. Pane Foi um generalizada. caos. Tá bom, não vou citar o nome de quem fez essa pergunta, mas é uma pessoa que me emprega. O quanto o Instagram nos afasta da literatura? Rolar o feed não tem fim na vida das pessoas. Pois então, vamos falar sobre as redes sociais e os nossos hábitos de leitura. Então, para a gente que trabalha com a nossa imagem, principalmente, que a gente precisa sempre estar divulgando o que a gente está fazendo, o que a gente, criando conteúdo, às vezes o Instagram, ele pega um pouco do tempo que a gente podia estar lendo, que a gente podia estar escrevendo, que a gente podia estar produzindo alguma coisa. Mas isso é pra gente que produz pro Instagram. Pessoa normal, digamos, não que a gente seja louco, mais ou menos, é quase isso. Mas eu imagino que tome muito desse tempo. Porque o que acontece? O cérebro, ele gosta muito daquela coisa da informação rápida, de rolar para cima, de ter ali um vídeo, de ter uma coisa fácil. É muito mais... gera muito mais endorfina para o cérebro. Ver um Instagram, um feed de Instagram,
Ou até mesmo o TikTok, vamos lá. Videozinho de 30 segundos dá uma endorfina muito maior do que tu ler um livro, às vezes. Então, com certeza, as redes sociais, elas nos atrapalham a isso. Tem, inclusive, um pessoal falando, psicólogos e neurocientistas, falando dos malefícios do TikTok para as pessoas. Que as gerações que usam o TikTok, elas são muito mais ansiosas do que a gente é, né? A gente, que eu digo, eu que tenho meus 40 anos. São muito mais ansiosas e elas, até para assistir uma série, para elas é muito difícil. É 1 hora assistindo um episódio, tipo, eu não posso pular, não posso ver em velocidade 2. Então, isso dá uma série de problemas no cérebro. Podem falar, gente, eu terminei. Quando estava fazendo a minha primeira faculdade, um cara sempre dizia: o pesquisador ou escritor tem que produzir. Enquanto que está produzindo, tem que desligar da rede social. Sim, bem isso. Assim, é difícil? É. Por quê? Porque eu, por exemplo, estou escrevendo, de repente o meu celular vibra, tem que ler a mensagem, tem que fazer isso. Aí quando a gente volta para escrever, a ideia. Cadê? Foi para o espaço. O escritor, ele tem que... eu estou tendo um hábito. Se estou escrevendo, eu deixo o meu telefone virado de tela para baixo para não ver o brilho da notificação. Porque se tu vê o brilho da notificação, tu já desliga o que tu estavas fazendo. Se perde o teu raciocínio. Isso é ruim? Sim. Isso não é ruim, isso é péssimo. Nós precisamos da rede social, precisamos das redes sociais para a gente mostrar a nossa imagem. Mas tudo aquilo que é demais se torna veneno. Exato. Inclusive, um dos artifícios que eu uso quando eu escrevo, além dessa questão do celular para baixo, é sempre escrever escutando música. Uma por causa, tipo, para mim a música funciona como um catalisador das ideias. Então eu consigo, o cérebro funciona muito melhor ouvindo música. E outra que você já elimina o ruído externo. E aí eu sempre ouço uma música condizente com aquilo que eu estou escrevendo. Por exemplo, se é um momento mais love, coloca uma música mais calminha. Se é um momento de batalha, coloca uma música mais épica, um metal, uma coisa sinfônica. Se é uma coisa de drama, uma música mais triste. Isso é um artifício bem interessante. Não funciona para todo mundo, mas para algumas pessoas é uma saída interessante. Desculpa te cortar. Eu estava terminando aqui uma cena. Enquanto que estava esperando a live, né? Eu estava terminando uma cena onde o personagem protagonista, que é um narcotraficante brasileiro, ao estilo do Pablo Escobar, o cara é impiedoso. E eu estava descrevendo uma cena de execução de um castigo para um cara que roubou ele. Decepou a mão. Para ter essa ideia, eu estava procurando uma música, um metal. Eu sou metaleiro, né? Eu gosto de um bom heavy metal. Aí tá pensando, vou pegar uma música. Aí peguei a música, a ideia da música impregnou, escrevi a cena de uma forma como eu estava imaginando. E tem um amigo meu que lê alguns trechos e disse: cara, por que tanta perversidade? Não era mais fácil matar o outro e você tá sem essa perversidade? Porque se fizesse isso, não teria graça. Até para romantizar. Exatamente isso. Seria mais fácil, mas não seria tão gostoso. Mas tem a segunda versão, né? Se você quisesse romantizar aquela execução, coloca uma trilha do Poderoso Chefão, por exemplo. Top. Muito bom. Eu não sei, gente. Eu tô numa fase que o meu atual
Meu atual vilão de estimação, não, eu tô na pior fase da minha vida, eu tô com crise existencial escrevendo. Porque assim, eu tô escrevendo o livro do vilão. Eu sei que ele é o vilão do Casa de Carne. Já vou dar outro spoiler aqui, porque eu sou fofoqueira, eu não me aguento, a Fernanda sabe. E ele é deplorável, ele é a pior pessoa do mundo. E não sei o porquê, me ajuda muito escrever a história dele, ouvir funk e ouvir rap. E aí tô eu lá com uma playlist. Você nunca me contou Não isso. me pergunta qual é a ligação do Víbora com rap e funk. Agora você ficou sabendo, Fernanda. Desculpa, cara, tô te traindo. Agora eu tô imaginando o personagem. Spoiler ao vivo. Tô contando pra todo mundo aqui. Sim, pro Olhos da Cobra a coisa funciona melhor, né? O Olhos da Serpente. Oi? Oi? Fernanda, tá travando um pouco pra mim, Voltou. gente. Eu acho que a minha internet tá meio merda. Voltou? Não, Tá, eu repete a falei pergunta. que agora eu tô imaginando o personagem ouvindo funk e ouvindo rap. Eu imaginava ele uma outra pessoa. Você estragou todo o meu personagem que eu tinha criado na minha cabeça. Porque ela fala assim, nossa, eu tô batendo papo com o Víbora, que parece que tá do lado dela, né? E eu encaro o personagem. Eu tenho uma ideia de personagem na minha cabeça. Agora, como seria o Víbora, que é uma pessoa tão malvada, ouvindo funk? Desconstruiu toda a personagem. E ouvindo rap, cara. Mas tem um motivo que eu acabei de destruir o universo dela, mas tem um motivo. E quando tu lê Os Olhos da Serpente, tu vai entender o porquê que eu tava ouvindo tanto rap e tanto funk. Tu vai entender o porquê disso. Tem um motivo disso. Tá? E aí a história vai, a toque de caixa, né? A monstruosidade pegando, a perversidade pegando, e o funk de vai novinha, senta, levanta, não sei o quê, e papapá. É eu na vida? Tudo a ver. Eu não consigo ainda, eu preciso ler, não consigo mudar. Pra mim, o Víbora, ele escutava, tipo, rock dos mais pesados. É um yokai serpente ouvindo rock na cabeça da Fernanda. Super funciona, Fernanda. Não, Fernanda, na minha cabeça, talvez ele até prefira o rock, né? Eu não perguntei isso pra ele, eu vou ter essa conversa com ele em algum momento. Sim, gente, é um personagem, mas eu converso com eles. O personagem é meu, tá tudo certo, ele é desprezível, mas Não, eu tenho assim, várias conversas interessantes com ele. Vou perguntar pra ele qual o... Eu preciso compartilhar a Sinira, eu preciso te cortar. A Sinira, ela chega e fala assim, nossa, eu tive uma conversa que durou 6 horas com o Víbora hoje. Aí quem escuta os nossos áudios acha que é uma pessoa. Esse dia o meu noivo perguntou, mas é uma pessoa, Víbora? Aí eu, não, porque vocês falam tanto desse Víbora. Eu mandando um áudio pra ela falando Víbora, Víbora, Víbora. Mas quem é Víbora? É um amigo da Sinira que conversa com ela de madrugada. É tipo, meu amigo que vende pessoas, que mata pessoas, que esquarteja as pessoas, super amigo meu. Exato! Tipo, a pessoa adorável, bora chamar pro Eu churrasco. tenho até medo das pessoas pegarem os nossos áudios e escutarem. Não, porque eu preciso tal disso, preciso disso. Não, porque eu Víbora. Porque eu conversei com o Víbora sobre isso, conversei sobre a morte de tal pessoa. Não, o legal, gente, vocês não sabem, mas da primeira vez, a Senira é desprezível. A Senira é desprezível, mas é meu, sim. O Víbora é o meu vilão, ele é desprezível, mas ele é meu, eu gosto do meu bichinho. Mas assim, gente, vocês não sabem. O Casa de Carne, ele é uma trilogia que foi, acho que o segundo livro que eu escrevi foi Aprisionada. E, tipo, ele é dark, ele é pesado, ele é cruel mesmo, assim, tem umas cenas que as pessoas ficam impactadas com ele. E eu me lembro, assim, que muitas vezes eu mandava áudio pra Fernanda e disse, Fernanda, tal coisa tá acontecendo, vão fazer tal coisa com a família do fulano, não sei o que, não sei o que lá. Até que um dia eu fui fazer a live de lançamento e a gente tem os parceiros. Sim. Vocês também, todo mundo aqui tem parceiros, né? E
E Ai, aí, eu gostei. né, nessa live de lançamento, os parceiros mandaram algumas perguntas. Exatamente, isso eu vou falar eternamente. E os parceiros mandaram as perguntas. E entre elas, teve uma pergunta que me chamou muita atenção. Um parceiro me perguntou assim, vem cá, o Aprisionada, ele é baseado em alguma vivência tua, em alguma coisa que aconteceu contigo, ou que está acontecendo? E eu fiquei pensando, gente, o que as pessoas imaginam da minha vida? Que eu tenho uma gangue que sequestra pessoas, que eu tô escravizada, alguma coisa tá me acontecendo? Exatamente isso. Eu tive que explicar esse live. Que não, eu tava na minha casa mesmo, não era meu cativeiro, tava tudo certo. Não, isso é nossa piada interna. Mas muita gente acha que, por exemplo, eu escrevo sobre morte, escrevo sobre assassinatos, escrevo sobre isso, a vivência da pessoa. E não é. Até dá medo. Bom, gente, não vamos longe. Não, eu vou expor aqui novamente. Gente, eu sou a rainha das exposições. Vocês não vou até cruzar a perna para expor melhor. Então, gente, eu escrevo, nos meus livros é normal, tem muito erotismo e muito sexo, porque sexo faz parte de um relacionamento. E as pessoas, elas acham realmente que a minha vida se baseia em tanta paixão, em tanto erotismo. Gente, a verdade é, eu nem transo. Eu nem tô transando. Mas as pessoas realmente acham que tem tudo aquilo. Na mítica dos leitores. Não, na mítica dos leitores, assim, a nossa vida é incrível. Tipo, a gente está descrevendo coisas que a gente vive, coisas que a gente já experimentou na nossa vida, experienciou na nossa vida, mas a gente não necessariamente, tá? Às vezes a gente está só escrevendo mesmo. É a licença poética das nossas cabeças. Eu tava publicando no Wattpad. Pedro, para. Tava publicando no Wattpad. Aí eu tava numa roda de amigos, aí eu comentei, né? Eu tô escrevendo um livro. Mas a sua vivência é porque eu li. Não, gente, não é. Não é. Não é. Não é. E tem muito preconceito por parte disso. Muito também. Sim. Senira. Sim, principalmente o pessoal. Pode falar, amor. Tem amiga já, né? Fez o teu personagem predileto, víbora, certo? Certo. Então, não é meu personagem predileto. É o personagem que eu mais estou conversando ultimamente por causa deste livro. Então você não lê o meu personagem. Tá. Daxo, o nome dele. Porque como assim? Daxo, o nome do personagem. Como é que é? Ele é um deus submundo, um dos 4, onde os irmãos dele estão presos no inferno, onde até o deus tem medo de pisar no calabouço onde os 3 estão. Só para ter uma ideia do cara, né? Como são maravilhosos. Eles são adoráveis. E ele sempre está 24, 20, 30, 40 passos à frente do seu oponente. Tudo que os oponentes assim. Os oponentes dele tentam fazer é o que ele está querendo que ele faça. Entendeu, Sinira? Tipo um Thomas Shelby do mal. Ele faz tudo que os outros personagens fazem porque ele está querendo. Ele sabe o que vai acontecer no final. Tu sabe que esse é do livro Match, né? Ele é o... Esse qual? Ele foi citado no 3º volume das Deuses, Morrigan, e eu escrevi um livro só sobre ele, envolvendo ele. E o nome dele é Lockstein, As Várias Faces do Mal. Onde eu preciso desse livro. Genocídio. Para me envolver. Partir da ideia do genocídio armênio, porque vários sobreviventes vieram da Armênia para o Brasil. E teve um casal, ele é músico e ela é professora.
geografia. Aí o marido dela aceitou uma proposta de fazer uma música homenageando os sobreviventes do genocídio. É assim que ele começa a fazer a composição. Vários amigos que eram dissidentes começam a morrer de uma forma de sacrifício, de ritual. Ideia boa. Aí vou colocando Ele, tipo, na evocou história, alguma coisa. no ritmo das coisas, e começo a questionar: será mesmo que o marido dela existe? Putz, já entra naquela coisa. Será que ela tá alucinando? Será que isso é de verdade? Mas eu gosto de livro assim com essa pegada, cara. Gostei bastante. Mas essa eu tô pra te ler há um tempão. Inclusive tem uns 2 autores aqui nessa live que eu vou expor todo mundo. Que a gente tinha combinado de fazer uma leitura coletiva. Tá? A gente fez até o grupo de leitura coletiva. Tu não passa a cara aí de não tô sabendo. O Angels fez aquela cara assim, não tô sabendo de nada. Angels, tu tá naquele grupo, eu tiro print, eu exponho, Angels. Tá? A gente fez o grupo para ler teu livro. Até hoje, ninguém se manifestou. Tá lá o grupo criado, em silêncio. Nada aconteceu. Essa gente é desprezível aqui, tá? Não, olha. Que gente desprezível. Parceria tudo nessa vida. Apertado. Pior que é. Eu não tô conseguindo ler quase nada. Quase nada. Estou lendo os contos da editora. Esse dia até falei pra você, eu falei, nossa, eu tô com vontade de pegar um livro, assim, mas um livro que eu falei, eu quero ler esse livro. Porque eu não tô conseguindo. Nada. Eu espero realmente que tu leia aquilo que eu mandei pra você. Eu preciso publicar ele, eu preciso da opinião. Ô, Sinara, Dá, e tô se cobrando o ainda na Marcelo Silva, que é live. meu agente, estiver vendo, um forte abraço para ele. Com certeza depois amanhã, ou no outro dia, ele vai estar vendo. A equipe dele está lendo esse livro. Eu tenho certeza absoluta que vou ter um monte de trabalho para fazer. Porque a equipe vai ler o livro, vai pedir para fazer várias correções ou pequenas, sutis mudanças. É assim, né? Nunca há essa versão que eu apresentei para ele é a segunda versão. A primeira versão ficou uma bosta. Estou sendo bem realista. Ficou uma merda. Aí comecei a imprimir o livro, comecei a fazer a correção, né? A revisão. Aí cheguei na 18ª página e pensei assim, que merda que eu escrevi? Que merda que eu escrevi? Eu peguei a calhamaço, coloquei no lixo, virei para o computador, deleta tudo. Tem certeza? Sim. Meu Deus! Eu reiniciei do zero. Eu reiniciei o trabalho em zero. Meu Deus! Eu não teria. Olha, o que eu vou te dizer? Eu não faço isso. Eu jogo, quando eu não gosto, eu jogo ele lá pro limbo das ideias, do box de ideias, para reler em algum momento, para ver se eu consigo salvar alguma coisa. Mas jogar tudo fora, assim, eu não tenho coragem. Eu tenho um apego muito grande por tudo que eu escrevo. Um amigo meu Eu não consigo. Tenta reescrever umas partes. Eu falo assim, não, reescrever comigo é do zero. Aí reescrever do zero. Ficou melhor. Mas tu sabe que tem uma coisa também que eu já percebi, principalmente agora trabalhando com autores. O autor, ele é muito cruel com a própria obra. A gente é muito crítico, né? Às vezes eu tô lendo um livro de uma outra pessoa, eu sou mais gentil com o trabalho da outra pessoa do que com o meu trabalho. Entendeu? A gente tem uma coisa de não gostar, às vezes, do que a gente escreve, que é muito forte. Tá? Tu não é o primeiro autor que eu aprendi. Isso. O autor só controla as primeiras 4 páginas. Aí eu perguntei, por quê? Porque nas 4 primeiras páginas, o personagem não tem aquela característica, não tem aquela personalidade. Passou da 5ª página, não é o autor que está decidindo o rumo, são os personagens.
Os personagens escolhem. Em vez de escolher para ir para a direita, vou caminhar para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Se quer uma pedra na cabeça, não tem problema. Pelo menos eu escolhi por esse caminho. Não, e aí tu acaba o quê? Tu acaba mandando mensagem pra tua amiga falando que tu tá tendo uma conversa com o personagem. E o noivo dela pergunta, tá, é o momento de chamar a polícia? Nossa, mas ele fez isso, ele matou tal pessoa, aí eu falando no áudio isso. Não, mas você falou com víbora isso? Fernanda, você tá bem? Você não quer tomar umas gotinhas ali? Você não tá bem, não. Não, a gente vai acabar. Olha, o dia que a Polícia Federal, se algum dia clonarem teu celular, a gente vai ter muita explicação a dar, amiga. Muita explicação mesmo. Pelo menos. Até. Amém, cara. Não matamos ninguém. Ainda. Bom, chegamos no final da nossa live. Foi muito gostoso o bate-papo com vocês. Espero que todo mundo que assistiu também tenha achado. Vamos marcar mais bate-papos. Se vocês tiverem ideias de tema, pode mandar. E antes de finalizar, fale para os leitores onde eles encontram o livro de vocês e os agradecimentos, as considerações finais de vocês. Certo. Bom, onde os leitores me encontram? 99, eu acho que todos os meus livros hoje estão na Amazon. Tenho muitas séries de e-book, né? Então, basicamente é isso. Os físicos, agora, né, como a gente está, o Quimera a gente criou no início desse ano, e ainda estou na fase de levar os livros para o Quimera, então a gente ainda não tem os físicos. Em breve a gente vai ter os físicos com a qualidade do Quimera, lindo e maravilhoso, com aquela capa que vocês adoram, com o selinho do Quimera, todo bonitinho, vão poder ter no colo de vocês. Mas a maioria deles, e-books, eu acho que está todos os 10 títulos. E, é claro, já vou dizer que esse mês a gente tem uma novidade. Tem um negócio chegando aí. Não vai ser terror, não vai ser terror, não vai ser fantasia, ninguém vai morrer. Vamos estrear o universo erótico. Esse mês a gente vai ter o primeiro erótico do universo, para vocês poderem ler. Já sei que talvez vocês vão gostar muito. Talvez no futuro eu já seja mais cobrada até. E aí, quando é que sai o próximo? Quando é que sai o próximo? Quando é que sai o próximo? Tá? Talvez entramos para esse lado. E também vai para Amazon. Sempre lá. Minhas considerações. Acho bom mesmo. Eu vou cobrar isso até a morte. Até tu me falar que lê, eu vou cobrar. E minhas considerações finais, eu gostaria novamente de agradecer, sempre um prazer enorme estar com esses dois autores incríveis aqui, sempre é um prazer ser recebida pela Fernanda, normalmente sou eu que recebo as pessoas no Quimera, é sempre um prazer eu não ter que presidir e poder falar o que eu quiser. Então, assim, muito obrigada por esse espaço. Quem estiver me assistindo, por favor, me segue, curte, compartilha. Ficou curioso para saber quem é o Quimera? Vai lá no Instagram do Quimera, Quimera Antologias, tudo junto. Estamos com o edital de antologias aberto, os circos. Se você tiver uma escrita, um conto, uma poesia, uma prosa que fale sobre o circo, qualquer tipo de circo, venha falar com a gente, aplique-se na antologia, vai ser super bem-vindo. E eu acho que por hoje é só. Muito obrigada. Agora aí, né? Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, todos. E quando sair o físico, provavelmente eu vou fazer um anúncio aqui no Insta para os meus seguidores. E lá, e no site da editora, em outro lugar, para adquirir o físico. Querem me conhecer? Me sigam. Pode entrar em contato no privado, no Insta. Sempre está aberto. Leem qualquer livro nacional, meu, da Sinara, entre outros. Leiam o nacional. Prestigiem. Professor, mas eu não sei onde adquirir. Eu vejo. Mas tem o Kindle. No Kindle, tem milhares de escritores nacionais. Prestigiem. E muitos de nós temos
qualidade. Somos de qualidade, mas escrito qualidade. É sobre isso. E você, Ângelo? Considerações finais? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Fernanda. Obrigado pela presença desses escritores maravilhosos aqui com a gente. E para o pessoal que participou da live, que mandou comentários, perguntas, muito obrigado. Sigam lá no @AngersMorse, acompanhem as resenhas de filmes, séries, musicais e livros. O meu primeiro livro, Arcos de Atlântida, O Cavaleiro da Água, está à venda na Amazon, tanto versão física quanto e-book. Também temos na Amazon a versão e-book do A Menina e o Violino Encantado, que inclusive está concorrendo ao 7º Prêmio Kindle de Literatura. O segundo livro da série Arcos de Atlântida sai agora na segunda quinzena de novembro. Inclusive, nós teremos uma spoiler night, onde revelaremos algumas coisas a respeito do livro, lançamento da capa. Então, aguardem muitas notícias. O terceiro livro da série já está escrito. Provavelmente para ano que vem ou início de 2024 teremos novidades a respeito dele. E participando também da antologia Quimeras, com alguns contos por ali, com a parceiraça Sinira e a Fernanda. Aguardem muitas novidades pela frente. Leiam, leiam e leiam. Incentivem a literatura nacional. Incentivem as ideias dos escritores nacionais, desde pequenininho até jovem, adulto, terceira idade ou melhor idade. Incentivem todas as ideias, porque a partir de uma ideia que aparentemente possa ser um pouquinho estranha, pode pintar uma grande clássica, uma grande obra da literatura. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Obrigada a vocês. Novamente agradeço todo mundo que está nos assistindo até agora, que acompanharam a live com a gente, que mandaram perguntas, que interagiram. Muito obrigada a vocês que aceitaram o meu convite de estar aqui comigo, tendo esse bate-papo super gostoso. E até a próxima. Boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Próxima. gente. Boa noite. Brigadão. Boa Tchau, tchau. noite.